Olá, hoje eu vou falar minha análise do debate presidencial feito na Band, né? O primeiro debate do segundo turno. Eh, eu particularmente gostei bastante. Eu esperava um debate bem mais agressivo, bem mais sujo, né? Com ofensas pessoais, desrespeito às regras, mas não aconteceu. Me surpreendeu. Surpreendeu o comportamento do Bolsonaro, me surpreendeu o comportamento do Lula. Acho até que o Lula interrompeu mais vezes ali o Bolsonaro, né, mas não precisou da intervenção dos mediadores de uma forma mais forte, né? Eh, o debate foi num formato muito legal, está sendo super elogiado. Acho que vai ser uma tendência. É uma pena que esse tipo de debate só seja possível, no meu entender, quando é no segundo turno. Né? Com o número de candidatos no primeiro turno, é quase impossível realizar algo desse tipo. Mas acho que pelo sucesso e pelos elogios que foi esse debate, eu acho que algo precisa ser estudado na formatação dos próximos debates. Falando do debate em si, eu acho que o Lula foi muito bem no primeiro bloco. O primeiro bloco do Lula, ele segura mais ou menos uns 10 minutos ali o Bolsonaro na mão, não abre margem para que o Bolsonaro solte as pérolas dele, né, as ladainhas, os mesmos discursos é, intimidadores, de medo que ele impõe na sociedade. Né? Então ele não conseguiu durante 10 minutos porque o Lula joga ele nas cordas ali, né? E pressiona ele para que ele justifique o injustificável. Né? Não tem como ele se defender de uma forma sensata as práticas dele realizada durante a pandemia. É algo indefensável. Nenhum político na condição do Bolsonaro conseguiria se defender e ele não vai conseguir se defender porque o que ele fez foi um desastre. Né? Então não tem como, ele sempre vai perder nesse campo. Né? Até os mais, não os mais, mas as pessoas mais sensatas do bolsonarismo, acredito eu que elas devem reconhecer que houve uma má gestão da parte dele ali, tanto seja nas falas como nas faltas de ações, e quando agiu, agiu de maneira equivocada, errada, às vezes até maldosa. Então o Lula no primeiro bloco segurou muito bem ele ali, e não é que ele começou falando de Covid, né? Ele começa já com um direto, vamos dizer assim, né? Que é a pergunta sobre as universidades, algo que é fácil do Bolsonaro perder também, porque o trabalho do Bolsonaro para a educação é mínimo. A única coisa que ele apresenta como solução ali é a ideia, é o tal do aplicativo que poucos professores tiveram acesso, né, que não é algo que seja útil, é, eficiente, né, algo que acho até precisava ser investigado, como que isso foi criado, quanto foi gasto, quantas pessoas usam, né, algo muito estranho. Outra coisa que ele veio falar da educação é a crítica a Paulo Freire, que é bizarra, né? A gente sabe que Paulo Freire é a referência da educação no Brasil e no mundo, né? Que quando aplicado na sua essência tem resultados extremamente positivos, mas o Bolsonaro faz parte do discurso dele criticar Paulo Freire. Outra questão que ele fala lunática é a ideia do banheiro unissex de escolas, que é algo que nunca se discutiu sem a necessidade do momento, né? Lógico, você tem um caso específico na escola, como agir, né?
essa pessoa. Então, às vezes existe esse tipo de discurso, de debate e discussão dentro da escola, mas isso não é uma política, isso não é uma prática comum e nenhum incentivo da parte das escolas em ter banheiros unissex, né? Eu fico imaginando o quanto de dificuldade as escolas teriam para realizar algo do tipo, né? A gente tem pouco espaço para os banheiros, não tem funcionário, né, para limpar banheiro, e aí a gente teria criar mais um banheiro. Eu não consigo nem entender bem essa lógica. Outra viagem dele da educação clássica é a ideologia de gênero. Então, o Bolsonaro, no quesito educação, ele também não consegue se defender e nem se justificar. Então, o Lula, no primeiro bloco, foi muito bem e conseguiu colocar ali o Bolsonaro quase a nocaute no primeiro bloco. No segundo bloco, foi mais empatado, na minha opinião. Acho que houve uma certa ataques por os dois lados, defesas dos dois lados, e ficou mais nivelado o segundo bloco, né? Então não vi muita diferença, mas também acho que o Bolsonaro perdeu esse segundo bloco ali por causa do, da veemência, das afirmações e das faltas de propostas do Bolsonaro. Acho que nenhum dos dois falou abertamente dos seus planos econômicos, nem das suas práticas, como serão na prática os seus discursos, mas eu acho que o Bolsonaro, por ser o presidente eleito, ele tinha mais obrigação de ir além do discurso de melhoria no valor recebido pelo Bolsa Família. Basicamente, o Bolsonaro falou isso quando disse a verdade, né? Porque das outras coisas que ele fala, quase tudo é mentira, é quase tudo invenção, quase tudo é fantasia, é a ideia do botar o medo na sociedade, né? Então, geralmente, e aí eu acho que pelo conteúdo o Lula ganha o segundo bloco. No terceiro bloco, eu divido ele em duas partes. A primeira parte, o Bolsonaro consegue iniciar as perguntas ali e começa a usar o tema em exaustão sobre corrupção e consegue bagunçar ali a mente do presidente Lula, né? Então, nesse segundo bloco, o Lula poderia ter se explicado melhor, ter dado mais exemplos mais práticos do que ele fez e de como a economia girou, né, de como os órgãos que ele criou para fiscalizar as corrupções, reconhecer que houve sim corrupção, mas que no governo dele, diferente do governo Bolsonaro, houve punição, julgamento, investigação, tudo livre, sabe? Eu acho que faltou o Lula pôr mais força nesse discurso e rapidez do Lula também em trocar de assunto. Então, o Bolsonaro veio com a pergunta corrupção, o Lula poderia falar sobre a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, né? Sei lá, poderia ter dado ou ter jogado o assunto para outros temas. Se eu não me engano, é no terceiro bloco que o Lula tenta falar sobre o meio ambiente, demorou, mas fala, né? E então teve um erro gravíssimo do Lula aí nesse terceiro bloco, que foi a gestão do tempo, onde ele dá 7 minutos, né, para o Bolsonaro falar à vontade e falar e fechar e concluir o debate ali com uns 7 minutos de discurso que na televisão é muito forte, né? Por sorte, o Bolsonaro não aproveitou bem esses 7 minutos e ao invés de, sei lá, falar para fora da bolha dele e ganhar votos de pessoas indecisas, ele acaba falando para a bolha dele. Fala as maluquices dele, fala da Nicarágua, fala dos padres perseguidos, né? Como se algo fosse fizesse algum sentido aqui no Brasil, né? A gente tem que sempre lembrar que o Lula governou
o Brasil por 8 anos, a Dilma por 6, e nunca houve perseguição a religiosos. Pelo contrário, né, teve muito mais incentivo às liberdades religiosas e à liberdade de crença. Né? Se o Brasil tinha algum tipo de respeito às religiosidades, foi no governo Lula, né, e no governo Dilma. Hoje a gente não pode falar a mesma coisa, né, a partir do momento que um governo trata com descrença, desrespeito às religiões de matrizes africana. Então, é, o Lula, o Bolsonaro bate bastante nessa tecla no terceiro bloco, deixando o Lula sem tempo de fala, porque o Lula fala, perde o controle do tempo. Ali foi um erro grave, e acho que o bloco não foi só derrota, né? O bloco, no terceiro bloco, se eu não me engano, é o bloco que o Lula deixa o Bolsonaro sem palavras quando fala do orçamento secreto. Acho que pelo o Lula ter ganho e sentido que estava ganhando os dois primeiros blocos, ele foi muito confiante no terceiro bloco e acabou falando demais e desconcentrando e perdendo a atenção ali. Então acabou se atrapalhando. Mas nesse bloco, uma coisa que, na minha opinião, foi um golpe bem dado no Bolsonaro é quando o Lula fala sobre o orçamento secreto. O Bolsonaro ali fica sem palavras, né? Ele fica sem reação. Muita gente achou que aquele toque do Bolsonaro no, no ombro do Lula era uma forma de intimidação. Eu discordo. Eu acho que ali foi o corpo falando: calma lá, pega mais leve, sabe? Tipo, eu entendi mais ou menos nesse sentido. Então eu acho que esse bloco foi do Lula. Então ficou até aí 2-1. É, 2-1, isso. Dois blocos para o Lula, um bloco para o Bolsonaro. E por que eu falo 3-1? É, né, eu acho que alguns pontos do debate foram mais positivos para o Lula. Né? Então, por exemplo, as considerações finais. As considerações finais do Lula foi uma consideração final de candidato à presidência da República, falando para além da sua bolha. O Bolsonaro falou para a bolha dele, né? Não conseguiu falar diretamente com o público que não é seu eleitor. Então aí eu acho que foi ponto para o Lula. Outra coisa que fez com que eu desse a vitória para o Lula é o corpo, né? Como o corpo deles falaram. Eu vi análise falando que o Lula estava extremamente nervoso e etc. Não é o que pareceu para mim. Né? Para mim, quem parece mais nervoso durante o debate é o Bolsonaro, né? A iniciativa de andar pelo palco é dada pelo Lula. Acho que se o Lula não vai lá para frente, o Bolsonaro não iria. É, o Lula fala com mais com um corpo menos nervoso, né, que se movimenta menos no sentido de balançar enquanto fala. Né? O Bolsonaro se balançava o tempo todo, tanto quanto falava, quanto estava sem falar. Né? Isso mostrava um nervosismo, uma ansiedade, uma falta de confiança no meu entender. Outra questão é o papel na mão. O Lula acaba usando o papel no final do debate, mas é só no final do debate. O Bolsonaro ele fica com o papel na mão quase que o debate todo. Eu nem lembro agora se ele retira o papel. Né? E esse papel ele lê, ele precisa ler o papel, é visível que ele está lendo ali o papel. Então isso para mim são coisas, né, são fatores que fazem ter pontos extras aí para a vitória do Lula. É, outra questão são as falhas. Né? E aí eu acho que eu falei no começo do vídeo 4-1. E esse quarto ponto eu vou pôr naquilo que fez mais
menções negativas, né? E eu entendo que o Lula errou muito pouco nas suas falas. Eu vi zoação sobre o. É lógico que eu tô dentro da minha bolha de esquerda e aí não passa tudo, né? Mas eu vi zoação com o Lula quando ele fala da Bandeirantes, que eu acho que ele fala na banda, ou ele usa um termo errado, ele se confunde na hora de falar band. É, mas eu não vi nenhuma fala do preconceituosa, equivocada do Lula durante o debate. Foi um discurso muito mais cuidadoso, né? Depois eu vi alguma coisa dos bolsominions, da militância Bolsonaro, tentando polemizar um momento da preparação antes de começar o debate, ou não, entre os comerciais ali, ele fala com o fotógrafo dele, e aí usaram a fala dele tentando comparar, falando que ele estava falando que ele estava chamando Stuquinha de Sofia, e na verdade era Stuquinha, né? Então Sofia e fala um palavrão, mas na verdade ele estava falando Stuquinha. Foi o que os bolsominions na minha bolha, né, de amigos, né, que vão além da esquerda e das coisas que eu vejo da direita em grupos onde tem muita gente de direita, foi as únicas polêmicas que eu vi. O Bolsonaro já meteu várias polêmicas, né? Ele mete a equiparação e a comparação de que todo pobre que mora num determinado morro do Rio de Janeiro era traficante, né? Naquela foto que você tem, ele está repleto de amigos, pessoas trabalhadoras, pessoas de movimentos sociais, claramente não são bandidos, né? Nunca estariam bandidos estando ali do lado do Lula. E o Bolsonaro joga tudo na mesma, no mesmo barco, sabe? Tipo, como se todo mundo ali fosse bandido e todo mundo que fosse daquela comunidade fosse bandido. E isso pegou muito mal, acho que a reação disso foi muito negativa. É, foi bem pesado, na minha opinião, né? Então, fora o fato dele ter que ficar na entrelinhas ali para não entrar no assunto da pedofilia das meninas venezuelanas, né, da fala pedófila dele, né, porque foi uma fala, é, nem quero cogitar que ele seja um pedófilo, mas o seu discurso foi de uma foi de um foi foi criminoso, assim, sabe? Não se fala aquilo para mulher, não se cogita aquela questão levantada por ele, é, em hipótese alguma, né? Ainda mais para centenas, milhares de pessoas que estão te assistindo, e ainda mais quando você é o presidente da República, né? Comparar meninas que estão arrumadas à prostituição é algo extremamente desrespeitoso, né? É extremamente é uma tentativa de humilhar e de ofender ali de forma bastante é, pesada. Outro ponto positivo para o Lula ali que faz eu concluir esse, essa pontuação que eu dou a favor do Lula é o número de mentiras. Né? Se você for em qualquer site de checagem do da internet, qualquer site de checagem sério, você vai ver que o Lula falou ou verdades ou mais ou menos verdades, né? Eles escrevem coisas do tipo não é bem assim, né? O Bolsonaro falou muitas coisas erradas, passou muitos dados errados, né? E teve um momento que ele pede que as pessoas busquem no Google sobre o desmatamento, querendo passar um pano ali para ele, e no fim as pessoas foram dar esse Google e viram que era exatamente ao contrário do que ele estava falando. Então, acho que pegou mal pro Bolsonaro. Outra coisa chata do debate com Bolsonaro é o número de pessoas de fora do debate, que não estão envolvidas no debate, que ele traz para discussão.
Então ele trouxe o Luiz Fux, trouxe a Erundina, é, trouxe, sei lá, trouxe um monte de gente que não tinha nada a ver com o debate, né, e ele trouxe, né? Então, assim, pessoas que não podem se defender, pessoas que às vezes o Lula nem pode defender, falar por elas, né? Então, acho que o Bolsonaro forçou bastante a barra, e coisa que ele não está muito preocupado em forçar ou não a barra, né? É o tipo de jogo dele, é como ele sabe fazer política, né? E aí teve vários pontos positivos, né? Um deles é quando o Lula faz a defesa do Morro da Rocinha, faz a defesa do Morro do Complexo do Alemão. Por outro lado, o Bolsonaro erra o nome do Complexo do Alemão e fala Salgueiro, né? Teve um momento que o Bolsonaro se calou diante a questão do orçamento, do sigilo de 100 anos, né? É, teve um momento que o Lula fala sobre o fato dos nordestinos saberem que ele estava falando a verdade, e não o Bolsonaro quando falava do São Francisco, a questão da educação, das universidades, o desafio que o Lula faz ao Bolsonaro também foi bastante marcante. Teve a fala do Lula quando ele questiona, questiona não, ele afirma que foi o presidente que mais fez presídios federais, enquanto o Lula não enquanto o Bolsonaro não fez nenhum, né? E é isso, eu acho que o debate foi muito legal, acho que a vitória foi do Lula. Existem pesquisas falando que os indecisos tenderam a votar mais no Lula depois do debate do que no Bolsonaro. Hoje, dia 18 de outubro, saiu nova pesquisa, o Lula continua à frente. Então, na prática, não teve nenhum impacto a prejudicar o Lula, né? Porque o Lula está na desvantagem, ele que está na frente, ele que é exposto nos debates, e então qualquer erro dele pode jogá-lo para baixo, né? Então eu acho que ele errou menos e ganhou dois blocos dos três, né? E mentiu menos, né? Quer dizer, ele não vi muito mentiras, não errou durante o debate. Então por isso que eu dei a vitória para ele. Hoje, dia 18, mais uma marca importante do Lula foi a transmissão do podcast do Flow, né, onde o Lula bate o Bolsonaro, fazendo 1 milhão, mais de 1 milhão de visualizações durante 1 hora do programa. Né? Em menos de 30 minutos de programa já tinha batido 500 mil visualizações simultâneas. Né? Então é mais um ponto positivo aí para o Lula para essa semana. Se eu não me engano, hoje falta 12 dias para as eleições. É isso e até mais. Até o próximo vídeo. Abraço e tchau.